Olá, alunos da EJA Nona Etapa, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante as nossas aulas de Geografia aqui na Nona Etapa. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa primeira aula. Estamos na aula de número 1 e ela tem como objeto de conhecimento o solo e as suas principais camadas, classificação do solo. O detalhamento é o mesmo que está descrito lá no objeto de conhecimento, tá? O solo e as suas principais camadas, classificação do solo. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre solos. E para a gente introduzir esse conteúdo sobre solos, eu tenho aqui esta imagem que vocês estão vendo aqui atrás. Trata-se de um perfil do solo, onde a gente consegue observar ali os horizontes que o solo apresenta, e a gente vai entender um pouco o que são esses horizontes, suas características, certo? Então, de uma forma geral, no decorrer dessa aula, nós vamos, primeiramente, definir o que é solo, que é um ponto super importante, tá? Nós vamos falar também sobre a importância do solo para o meio ambiente e para a sociedade de uma forma geral, certo? Nós vamos falar também sobre os elementos que compõem esse solo, vamos falar sobre o processo de formação dos solos e também nós iremos tratar sobre a classificação dos solos a partir da classificação feita pela Embrapa, certo? E, por fim, nós iremos trabalhar também sobre os impactos tanto ambientais como socioeconômicos, né, que acontece quando a gente tem ali a degradação dos solos. E, por fim, a gente vai ali propor medidas que podem diminuir, minimizar esses impactos ambientais que os solos acabam sofrendo. É muita coisa, né? Mas nós vamos por etapas. Primeiramente, a gente vai definir o que é solo. Acompanhem comigo. Bem, solo é a camada superficial da Terra, certo? É onde nós desenvolvemos as nossas atividades de uma forma geral. É onde a gente realiza agricultura, pecuária, é onde a gente constrói as nossas casas, é onde a gente constrói rodovias, ferrovias. Por aí vocês já imaginam a importância do solo para o homem de uma forma geral, certo? Ele é formado por minerais, matéria orgânica, água, ar. Ele é resultante ali da decomposição da rocha-mãe através dos intemperismos que podem ser físico, químicos e também biológicos, certo? Ele sustenta a vida vegetal, sem o solo a gente não tem vegetação, ele regula ali o ciclo da água, certo? Ele serve como habitat, né, para diversos seres vivos, inclusive para a gente, né? Sua qualidade é essencial, tanto para a realização da atividade de agricultura, que é de onde a gente tira o alimento necessário para a nossa sobrevivência e subsistência, e também para o equilíbrio dos ecossistemas, certo? Então, a gente viu aí a definição do que é o solo. Agora, nós vamos tratar da importância do solo, e eu tenho aqui alguns pontos que a gente precisa enfatizar aqui com vocês. Olha só, temos aqui os principais pontos que a gente pode ressaltar como importantes, como importância na realidade do solo, tá? Bem, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O solo, ele é importante porque ele suporta a vida vegetal, ele é importante porque ele acaba armazenando ali o carbono, ele é também muito importante porque ele filtra ali os poluentes que estão presentes ali na água, que vai infiltrar e percolar nesse solo, e ele é importante também porque ele regula ali, ajuda na regulação do ciclo hidrológico. Agora nós vamos ver pontualmente cada um desses pontos. Bem, em relação ao suporte à vida vegetal, o solo é importante para as plantas, como eu já falei para vocês. Isso porque as plantas, elas fixam suas raízes no solo e absorvem ali não só a água, mas os nutrientes que estão contidos ali nesse solo, o que é de fundamental importância para o desenvolvimento da vegetação. Então, nós só temos vegetação porque nós temos ali os solos, certo? Bem,
regula ali o ciclo da água, né, o ciclo hidrológico, como queiram. O solo ele funciona como uma espécie de esponja que absorve essa água através do processo de infiltração e essa água que infiltra acaba percolando e chegando ali aos rios subterrâneos, aos lençóis freáticos, certo? Essa água que entra, infiltra no solo, ela ajuda a gente a diminuir os processos erosivos que podem ocorrer em relação ao escoamento dessa água, diminuindo ali a ocorrência de enchentes. Esse solo encharcado ali evita, né, que ele fique ali muito seco também. Bem, o solo também ele é importante porque ele acaba filtrando os poluentes. Não são todos os poluentes que o solo consegue filtrar, mas boa parte das substâncias que a gente tem acabam sendo filtradas nesse processo de infiltração da água no solo. É por isso que as águas, por exemplo, dos rios subterrâneos, dos lençóis freáticos, dos aquíferos, são bem limpinhas, certo? A água do poço, por exemplo, também, por conta desse processo de infiltração que acaba filtrando a água do solo. Armazenamento de carbono. O solo ele acaba sendo muito importante para armazenar o CO2 aqui no solo. Isso porque o solo ele é repleto de matéria orgânica e essa matéria orgânica tem muito CO2. Então, quando a gente mantém o solo ali saudável, esse CO2 fica no solo, o CO2, perdão, certo? Evitando que ele vá, por exemplo, para a atmosfera, fazendo com que a gente tenha o agravamento de problemas ambientais, como, por exemplo, o chamado aquecimento global, certo? Então, por todos esses pontos, a gente verifica que o solo ele é, de fato, de suma importância, certo? Não só para o meio ambiente, mas para a sociedade de uma forma geral. A partir desse momento, nós vamos compreender um pouco sobre a composição desse solo. A gente vai entender quais são os principais componentes que a gente tem nos solos, certo? Bem, esses componentes aqui estão presentes em todos os solos, às vezes em menor ou em maior quantidade, mas eles estão presentes. Vamos lá verificar quais são esses componentes ali, né, que o solo tem. Minerais. Temos ali os minerais que são fragmentos de rochas decompostas, tá? Que fornecem ali os nutrientes para as plantas. É desses minerais que vem ali o alimento, por assim dizer, os nutrientes que as plantas tanto precisam, certo? Matéria orgânica, temos muita matéria orgânica no solo e elas são oriundas de restos de plantas e animais em decomposição. Essas plantas e animais em decomposição, elas acabam ali enriquecendo o solo com nutrientes também e melhoram a estrutura desse solo. O solo também tem água, obviamente, e essa água ela é essencial para as reações químicas e biológicas que ocorrem dentro do solo, tá certo? Então, a água é um importante agente que acaba contribuindo para o intemperismo, tanto físico como biológico e também químico. Temos o ar, que está presente ali entre as partículas do solo. Esse ar presente no solo, ele é aproveitado ali pelas raízes das plantas e também pelos micro-organismos que nós temos nesse solo. Falando em micro-organismos, a gente tem os organismos vivos também que compõem esse solo, bactérias, fungos, minhocas e outros organismos, eles desempenham ali um papel fundamental na decomposição da matéria orgânica presente nesse solo, né, isso, e também na formação do próprio solo. Eu tenho aqui um esqueminha para vocês que mostra, basicamente, esses elementos que compõem aqui o solo, tá bom? A gente vai reforçar com vocês quais são esses elementos que ajudam a compor o solo. Acompanhe aqui comigo. Já vimos aqui, olha, nós temos os minerais, a matéria orgânica, a água, temos também o ar, vamos verificar aqui, temos também os organismos vivos, certo? Bem, agora que a gente já sabe ali quais são os principais elementos que compõem esse solo, nós vamos estudar um pouco sobre o que é o solo para a ciência geográfica, né, que dá uma definição, né, que define também o que seria solo. Acompanhem comigo. Então, para a geografia, o solo é parte natural e integrada à paisagem. É o suporte ali das plantas, né? Isso é onde também a gente desenvolve as nossas atividades de uma forma geral. A pedologia, ela vai estudar ali os solos de uma forma geral.
A geografia entende que o solo é produto do intemperismo das rochas, certo? A gente tem uma rocha-mãe que passa por um processo de intemperismo que vai dar origem ao solo. E aí, o intemperismo nada mais é que a degradação ou decomposição dessa rocha. E o intemperismo ele pode ser físico, ele pode ser químico, ele pode ser também biológico. E a partir do intemperismo dessas rochas, a gente vai tendo ali a formação dos solos. E essas rochas, elas acabam sofrendo com o intemperismo quando elas estão ali mais próximas da superfície, que é onde acontece esse processo todo, certo? Bem, dando continuidade, agora a gente vai verificar aqui com vocês a questão dos horizontes do solo, é isso? Vamos verificar. Bem, a gente vai verificar a partir desse momento os horizontes aqui dos solos. Os horizontes do solo, eles são ali as camadas, tá certo? Que o solo, ele tem. Bem, a gente vai ver aqui quais são esses principais horizontes, essas principais camadas que compõem ali o solo. Temos o primeiro horizonte, a primeira camada, que é o horizonte O. Aqui no horizonte O, nós temos basicamente ele sendo composto de matéria orgânica, resto de animais e plantas que estão ali em decomposição, tá certo? Bem, nós temos também o chamado horizonte A, que é esse que vai aparecer aqui. No horizonte A, a gente tem o primeiro horizonte mineral, né, com características da rocha-mãe, que deu origem a esse solo, tá certo? E aqui a gente tem, no horizonte A, ele sendo um pouco mais escuro, porque a gente tem muita influência ainda do humus, que é produzido lá no horizonte O, onde nós temos muita matéria orgânica. Nós temos o horizonte B, que vai aparecer mais aqui, e no horizonte B, ele é formado ali por parte bastante degradada, bastante decomposta da rocha-mãe, certo? A gente tem ali muito ainda das características do que seria a rocha-mãe, apesar da decomposição, dessa degradação. Vocês observam que já é mais claro, né? Isso porque a gente vai tendo ali, vai diminuindo a presença de humus, né, de matéria orgânica nesse solo. Aí a gente tem o horizonte C, ou a camada C, né? Isso, no horizonte C, ele é formado ali por partes pouco degradadas dessa rocha-mãe. Então, a gente ainda não teve ali, de fato, a transformação dessa rocha em solo. Ela está passando ainda por esse processo, certo? E a gente tem o horizonte R aqui embaixo. No horizonte R, nós temos ali a rocha-mãe, que é a matéria-prima, que é o que dá origem para esse solo, certo? Então, é graças à rocha-mãe que a gente vai ter ali, através do intemperismo, né, a decomposição e degradação dessa rocha, e teremos o solo. Então, não é exagero dizer que todo solo um dia já foi uma rocha, certo? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer aqui com vocês é o seguinte: nem todos os solos terão essas camadas aqui organizadas da forma que nós estamos mostrando aqui. Se o solo for mais antigo, né, se ele for mais velho, ele vai apresentar essa estrutura aqui. Mas se ele for mais novo, e não necessariamente a gente vai ter todas essas estruturas, todas essas camadas, todos esses horizontes, tá certo? Pode acontecer num solo mais jovem da gente ter o horizonte O, da gente ter o horizonte A e logo abaixo já ter a rocha-mãe, certo? Então não é uma regra que todos os solos vão seguir tendo todas essas camadas aqui organizadinhas, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês nesse momento é mais uma curiosidade, né? Quanto tempo demora, né, para o solo se formar? Para vocês terem uma ideia, um centímetro de solo pode levar entre 100 a 1000 anos, né, para se formar. Ou seja, essa rocha, para ser degradada ao ponto de se transformar em solo, demora um tempinho. Uma camada como essa aqui, por exemplo, ela leva ali milhares de anos para se formar. Tudo bem? A gente vai dar continuidade, a partir desse momento a gente vai tratar dos fatores de formação dos solos, certo? Bem, a chamada pedogênese. Os solos, eles dependem ali do tipo de rocha matriz, obviamente, né? Isso influencia no tipo de solo que a gente vai ter. Então, basicamente, a depender do tipo de rocha, a gente tem ali um tipo de solo. O clima é um outro elemento que influencia na formação do solo. Se chove muito, o solo tem uma característica.
Se chove pouco, o solo tem outra característica, certo? O relevo também ajuda bastante nesse processo de formação do solo. Se o relevo é mais, se temos mais montanhas, se temos mais planícies, tudo isso contribui para o processo de formação dos solos, certo? Os organismos que estão presentes no solo, bactérias, fungos, por exemplo, e a ação do tempo. O tempo aqui ele é fundamental para a formação aqui do solo, certo? Bem, cada tipo de rocha exposta que está passando ali pelo intemperismo, né, vai dar origem ali a um tipo de solo, a um solo diferente. Então, a composição, as características do solo depende principalmente da rocha matriz e de outros fatores também, tipo o climático, certo? Bem, eu tenho aqui para tratar com vocês nesse momento algumas classes de solo que nós vamos verificar. Então, vou apresentar aqui para vocês algumas classes de solo, certo? Essas classes de solo que eu coloquei aqui como tipos de solo para vocês compreenderem melhor, certo? Esses nomes que nós vamos ver aqui são os nomes que a Embrapa dá para os solos, tá certo? São nomes mais técnicos, mas a gente vai ver que esses solos eles podem receber nomes mais regionais, certo? Bem, a primeira classe de solo que eu quero tratar aqui com vocês é o latossolo, certo? O latossolo, ele apresenta normalmente baixa fertilidade. Então, essa fertilidade do solo, do latossolo, não é tão alta porque não temos muito nutrientes presentes ali nesse solo. Mas se a rocha mãe tiver mais nutrientes, esse latossolo ele pode ter ali, ser mais fértil, ele pode ter ali mais nutrientes, ele pode ser mais rico em minerais que são essenciais às plantas. Esse solo, o latossolo de uma forma geral, ele é mais ácido e tem ali teor de alumínio bastante elevado. Ele possui boas condições físicas para a agricultura, porque ele está associado ali a uma boa permeabilidade, possui ali solos de estrutura, bem estruturados, perdão, e muito ali porosos, certo? O latossolo é muito comum em todo o território brasileiro e é muito comum também a gente ter o latossolo aqui na Amazônia. Temos aqui uma foto que mostra aqui, que dá um exemplo do latossolo, certo? Bem, como eu falei para vocês, o latossolo ele não é tão rico em nutrientes. É o que acontece aqui na Amazônia. O latossolo da Amazônia é um pouco pobre. Professor, como é que a gente tem um solo pobre na Amazônia e uma floresta tão exuberante? Isso porque a própria floresta produz o alimento, por assim dizer, que ela precisa, né? Através da produção e decomposição ali de matérias orgânicas. Então, os galhos, as folhas, os animais que morrem, eles acabam ali sendo decompostos pelas bactérias e acabam ali formando o adubo, por assim dizer, necessário para que a floresta se mantenha de pé e exuberante, certo? Professor, um exemplo de latossolo, que numa linguagem mais comum, né, que a gente tem mais do nosso cotidiano. A gente tem um tipo de solo muito comum no Nordeste, chamado de solo de terra roxa. E esse solo de terra roxa, ele pode ser um nitossolo, dependendo das suas características físicas, e pode ser um latossolo também, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de apresentar para vocês um outro tipo de solo que é comum aqui no Brasil, que é o argissolo. E os argissolos, eles são solos ali que têm profundidade mediana ou são mesmo ali profundos. Eles são moderadamente, drenados com horizonte B textural, certo? Ele pode ter cor vermelha, como a que está aparecendo aqui na nossa imagem, pode também ter cor amarela. A textura desse solo, ela é mais argilosa, tá certo? E falando em textura, eu gostaria de explicar para vocês uma coisa que é importante aqui. Primeiro, do ponto de vista da textura, a gente pode ter um solo arenoso, a gente pode ter um solo siltoso, a gente pode ter um solo argiloso. Depende do que vai predominar. Se predominar areia, é um solo arenoso, como o solo areia da praia, por exemplo, né? Se predomina argila, é um solo argiloso. Nesse caso aqui do argilossolo, ele é um pouco ali mais argiloso, tá certo? Ele tem mais argila em sua composição. Beleza? Dando continuidade, a gente vai verificar agora um próximo tipo de solo. Vamos verificar. A gente tem o neossolo. O neossolo, como o próprio nome já sugere, é um solo mais
novo, tá certo? Daí o termo neo. São solos ali pouco evoluídos, por assim dizer, constituídos basicamente por material mineral ou por matéria orgânica, com menos de 20 centímetros de espessura, certo? Eles não apresentam qualquer tipo de horizonte B ali diagnosticado por serem novos, tá? Então ele não tem todas aquelas camadas que a gente viu ali quando nós trabalhamos os horizontes do solo. E aqui a gente tem um exemplo aqui do chamado neossolo. Vamos para a próxima classe de solo, tá? A gente está usando a palavra tipo, que é para facilitar o entendimento de vocês, mas na realidade são classes de solo, segundo a Embrapa, tá? Temos o gleisossolo, e o gleisossolo aí são solos que se formam em condições de encharcamento, em região onde a gente tem muita água, tá certo? E aí, decorrência desse encharcamento contínuo do solo, que a gente vai ter suas características de cor, as propriedades físicas e químicas também estarão muito influenciadas por essa água que está presente nesse solo, no chamado gleisossolo, caso eu tenha me equivocado, tá? Gleisossolo. Bem, a partir desse momento, nós iremos compreender um pouco os impactos, né, que esse solo sofre em decorrência dos processos, do processo de erosão de uma forma geral. Acompanhe comigo. Bem, a erosão nada mais é que um processo de modelagem, né, das formas de relevo. Então, é através da erosão que a gente tem a formação das montanhas, do Grand Canyon, por exemplo, tá certo? E esse processo de erosão, ele também vai desgastando ali os solos. E esse desgaste do solo segue ali algumas etapas. Laminar, que é uma erosão mais superficial, os sulcos são erosões um pouco mais profundas e as vossorocas são erosões bem profundas no solo, certo? Esse processo de vossorocamento de sulcos, por exemplo, pode ser ocasionado principalmente pela ação antrópica, relacionado às atividades de desmatamento, ocupação irregular de encostas e também os desequilíbrios ambientais de uma forma geral. Eu tenho aqui imagem de uma vossoroca, na realidade. Essa vossoroca está no sítio urbano, na cidade de Iranduba. Observem que a gente tem uma espécie de cratera, né, bem grande. Aqui passava uma rua, tá? Caso vocês não tenham percebido. Aqui era uma casa que já caiu, certo? E aqui uma casa que já foi abandonada. A gente tem esses buracos, por assim dizer, como vocês costumam falar, né, sendo formados porque a água da chuva, a água do esgoto, conforme vocês podem ver aqui, olha, ela é drenada para a área de encosta, e aí nessa área de encosta, em função da água que vai sendo drenada para ali, vai se formando ali essa erosão, certo? Bem, ela tem ali as vossorocas, perdão, são grandes crateras no relevo provocadas ali pela erosão. Impossibilita o uso do solo tanto para a agricultura, não dá para eu cultivar nada aqui, e muito menos ocupar essas áreas que são bastante instáveis, certo? Bem, temos outro fenômeno que é muito comum aqui na Amazônia, ligado ali a processos erosivos, que são os movimentos de massa, que a gente conhece com um termo regional de terras caídas, certo? É muito comum a gente ter esse fenômeno nas áreas de encosta com declividade mais acentuada, nas margens dos rios de água branca. Rios de água branca são os rios que tem aquela água mais barrenta, tipo o rio Amazonas Solimões, tá certo? E elas ocorrem em pequeno volume, esse deslocamento de massa, tá? Ou em grandes blocos. É um fenômeno natural, mas agravado em algumas vezes pela ação antrópica em decorrência das embarcações que passam ali nos furos, nos estreitos ali, nos rios mais estreitos também, certo? Bem, eu tenho para vocês aqui uma interna com um especialista na área, o professor José Alberto, professor da Universidade Federal do Amazonas, e ele vai explicar melhor o que são o que é, na realidade, esse fenômeno que a gente denomina de terras caídas, e vai falar também dos impactos que esse fenômeno pode ocasionar na vida da população que é afetada. Acompanhe comigo. Terras caídas é uma terminologia regional, ou seja, é como nós chamamos o processo de erosão de margem. Na Amazônia, o fenômeno ele é muito mais intenso
nas margens do rio Amazonas, que é um rio Amazonas e nos seus afluentes de água branca. Pelo fato de que nós temos 3 tipos de rios bem caracterizados na Amazônia: Rio de Água Branca, Rio de Água Preta e Rio de Água Clara. No Rio de Água Preta também tem erosão, mas é numa escala muito pequena. Da mesma forma no Rio de Água Clara. Onde que o processo é muito intenso? Nos rios de Água Branca, devido serem esses rios muito dinâmicos, transportam grande volume de material em deposição, em suspensão, que são depositados e na sequência são erodidos. Portanto, esses rios de Água Branca são formados por grandes planícies de material ainda com baixo grau de coesão e facilmente são retirados, né, pela ação dos agentes que envolvem o processo de erosão. As consequências para as populações que moram nas margens desses rios são de várias ordens, inclusive para as concentrações, como vilas, cidades. A principal delas é a questão da retirada, diminuição da propriedade. Diminui a propriedade, isso requer a mudança das casas, perdas de plantações, de canoas, entre os vários consequências. Isso depende muito da atividade das pessoas. Por exemplo, se a população são mais pescadoras, ele vai perder mais canoa, redes, malhadeiras. Se for pecuarista, às vezes perde curral, perde até gado. Então, as consequências dependem muito das atividades das populações. Mas eu chamo a atenção para o fato de que esse processo, esse complexo processo, ele já se trata, já é uma preocupação de governo, considerando que no estado do Amazonas nós temos 5 cidades que são atingidas de uma forma intensa, que estão classificadas como de alto risco, outras de médias e outras de baixo risco, totalizando 18 sedes de municípios que são atingidas de forma preocupante pelo fenômeno das terras caídas. Isso sem considerar as populações que estão dispersas em comunidades e, enfim, na margem dos rios. Muito obrigado, professor José Alberto, pela excelente contribuição. Falou ali, caracterizou o que é o fenômeno das terras caídas, né? Os impactos que esse fenômeno traz, em especial para as populações que vivem em cidades nas margens dos rios de Água Branca, né? Comunidades também. Falou que é um problema recorrente aqui no estado do Amazonas. Nós temos diversos municípios muito afetados por esse fenômeno das terras caídas. É o caso de São Paulo de Olivença, né? Em Parintins também. Recentemente nós tivemos ali o deslocamento de uma grande porção aqui no município de Manacapuru, salvo engano, certo? A partir desse momento, nós vamos compreender ali um pouco, analisar na realidade as práticas ali que podem ajudar a gente a diminuir os processos erosivos nos solos de uma forma geral. Acompanhem comigo. Bem, nós temos ali algumas práticas de conservação do solo, que são técnicas que visam ali preservar as camadas mais férteis do solo, evitando ali a erosão. Elas podem ser mecânicas, essas práticas de conservação, tá? Podem ser mecânicas ou vegetais. Entre as práticas mecânicas, a gente tem as curvas de nível. E aqui, a curva de nível consiste basicamente em preparar o solo, seguindo ali a sua elevação natural, né, para que a gente tenha a redução da velocidade de escoamento da água. E se a gente diminui essa velocidade de escoamento da água sobre o solo, a gente tem também a redução ali da erosão do solo. A gente pode também, enquanto prática mecânica, utilizar ali estruturas físicas ou maquinários para favorecer a drenagem, que diminui ali a velocidade do escoamento superficial, e também técnicas que ajudem no processo de infiltração. Então, essas seriam ali as principais técnicas mecânicas. Mas nós temos as práticas mecânicas, perdão. Mas nós temos também as práticas vegetais, né, que ajudam também nesse processo de conservação ali do solo. Então, como funciona essa questão de usar a vegetação para a gente ter ali a conservação desse solo?
Primeiro, o reflorestamento seria uma prática interessante para a gente ter a proteção desse solo. Isso porque as raízes acabam segurando esse solo e evitando ali que ele sofra o processo de erosão. Os quebra-ventos, que seriam ali árvores plantadas assim enfileiradas, né, para evitar que o vento atinja uma determinada área e que ela sofra ali erosão. O cordão de vegetação permanente também é um ponto importante. A recomposição das matas ciliares, né, nas margens dos rios, dos lagos, dos igarapés, é de fundamental importância para diminuir as dinâmicas dos processos erosivos nessas regiões. A gente tem também o cultivo em faixa, temos também o consórcio de culturas, temos também a rotação de culturas e a formação e manejo de pastagens. Então, essas são técnicas que ajudam a gente a realizar esse processo de conservação dos solos, certo? E essas práticas, elas podem ser adotadas por nós, enquanto coletividade, não é isso? E também pelo Estado, através das políticas públicas. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.